Bom, pessoal, Covid-19 também está aqui na Folha, no Globo e no Estadão. Eu tenho começado sempre pela Folha, porque a Folha é quem tem trazido na primeira página os números. Então, a situação é a seguinte. Em 25 de novembro, dados das 20 horas, população vacinada no Brasil, ao menos uma dose, 76,4%. Primeiro ciclo vacinal completo, 61,7%. Dose de reforço, 7,2%. Estágio da doença. Óbitos. Média móvel, 217, que representa menos 5,5%. Variação em relação a 14 dias. Menos, até menos 14% a estabilidade. Casos, menos 17,3%. Estão caindo os casos. O número de óbitos registrados foi de 281. A Folha também traz a notícia. Anti-Covid, França, Itália e Portugal apertam regras. A França anunciou doses extras para todos os adultos, mais restrições a não vacinados e máscara em espaços internos. Na Itália, a lista de profissões com imunização obrigatória foi ampliada. E Portugal divulgou uma ampliação do reforço. Bom, e aí o Globo. O Globo Covid. Tem uma foto enorme no Globo de janelas de um escritório. Aonde é isso aqui? Na Alemanha, com a legenda. Cada um no seu quadrado. Restrições nos transportes públicos e nos locais de trabalho, reduzindo presença em escritórios em Frankfurt e outras cidades, marcam quarta onda de Covid na Alemanha, que chegou a 100 mil mortos. Em Portugal e na França, o uso de máscaras em locais fechados volta a ser obrigatório. Aí depois tem uma notinha. Passaporte, locais abertos e máscaras. As diretrizes do Carnaval. Há quase 3 meses da festa, prefeitos se mobilizam e especialistas recomendam as medidas preventivas para aproveitar a folia com mais segurança. Prevenção. Anvisa quer que país exija vacina para entrada de estrangeiro. E tem gente contra, né? Isso aqui é incrível. E também o Estado de São Paulo também trata da Covid. Em meia quarta onda, grandes economias da Europa, da União Europeia, ampliam restrições. Aí tem uma tabelinha aqui falando vacinação travada, população imunizada. Holanda, 73, Itália, 73, França, 70, Alemanha, 68. Todos com a vacinação acima do Brasil. Vou ficar repetindo isso. Eu sei que tem muita gente achando que esses países estão enfrentando uma nova onda, estão menos vacinados do que o Brasil. Que a população imunizada tomou as 2 doses da vacina, a menos imunizada aqui é a Alemanha, com 68%. O Brasil agora está com 61,7%. Portugal, que apareceu ali também fazendo restrições, voltando a ter restrições, está com mais de 80%, se eu não me engano, ontem era 83% da população imunizada. O problema nesses países que esse tipo de notícia chama é que lá não falta vacina. O teto está sendo negacionismo, está sendo movimento
anti-vacina. Né? Então, eles não estão conseguindo, né, atingir as metas em função do movimento anti-vacina. Agora, eu tinha me esquecido aqui, foi até bom ter deixado para o final, porque tem, né, uma nota grande aqui da Folha, que eu tinha esquecido de ler, né, uma manchete que a matéria está no Cotidiano, que diz assim: conservadores adotam discurso contra o carnaval. Políticos de direita e personalidades conservadoras têm encampado uma onda de críticas à realização do carnaval em 2022. Eles cobram o cancelamento do evento, apontando que vem como uma contradição no discurso pelo isolamento. Aí, entre aspas, por mim não teria carnaval, Jair Bolsonaro, em entrevista de rádio ontem. Né? Bom, então eu quis até terminar a leitura das matérias aqui por essa questão do carnaval, né? Porque, assim, eu sinceramente, eu não sei ainda se é para ter carnaval ou não em fevereiro do ano que vem. Né? Eu acho que a gente está num momento, né, em que, inclusive, né, em função de todas as dificuldades, né, psicológicas, econômicas, sociais que a pandemia vem produzindo, a gente está num momento de muito difícil diálogo, né, com muita gente boa aqui no Brasil, né, e que, de certa maneira, embarca em alguns negacionismos. Né? Eu cheguei a receber muitos comentários agressivos, né, no Instagram, bloqueei os comentários lá, porque eu não quero ficar gastando tempo com comentário nas redes sociais, eu decidi sair das redes sociais, né, eu quero ficar só fazendo propaganda do canal ali no Instagram, para a gente vir debater aqui no canal. Né, mas eu vi comentários assim muito preocupantes. Né? O primeiro deles, essa desinformação, né, a respeito, né, do porquê que está tendo uma nova onda na Europa. Né? Então, e aí a desinformação, pelo que eu identifiquei, vinha dessa história das pessoas acharem que lá eles estão com menos gente vacinada do que aqui. Né? E aí falta a percepção do que está lá, né, em todas as letras, escrito no texto do Drauzio Varela, que eu já mostrei 2 vezes aqui, né, que a situação da Europa mostra que a vacina sozinha não está conseguindo impedir uma nova onda. Né? Que os países avançaram muito na vacinação, avançaram muito, né, na retirada das restrições e tomaram uma 4ª onda na cara. Né? E isso vai se repetir aqui. Né? Nós, de novo, né, como em outros momentos da pandemia, estamos vendo a situação piorar na Europa e, na verdade, a gente está em condições piores do que a Europa, né? Por conta dessa história da gente estar com a vacinação mais baixa, né? No momento em que a gente radicaliza na liberação das restrições, como a Europa fez lá. Né? O que vai acontecer? Né? Tem as notícias boas aí do avanço dos remédios, né, que, inclusive, a Pfizer está testando o remédio, um antiviral que pode ser dado precocemente, né, como se queria tanto, tal do tratamento precoce, mas eu não sei quanto tempo isso vai demorar a estar disponível, se isso estar disponível em massa, né, pode evitar uma 4ª onda no Brasil, mas como os números, né, já não são mais de queda como era antes, né, a curva na folha aqui, né, você tem a queda, vai para a direita, sobe, começa a cair de novo, subiu de novo. Né? O cenário mais recente já está sendo, né, de uma queda menos acentuada, uma estabilidade nos casos. Né? Eu não sei, entendeu? Agora, o que me parece, né, é que se, né, a gente repetir o final de 2020, ou, né, se a gente repetir o final de 2020 com menos cuidado no contexto de ampla vacinação, é muito pouco provável, eu acho, né, pelo que eu estou entendendo, que a gente repita, né, em 2022 algo parecido com 2021. Né? Muito pouco provável, aí teria que vir
a variante de escape, né? Detonar todo o esquema de vacinação, então, porque as pessoas estão vacinadas. Então, a vacinação vai produzir efeitos, é evidente, né? Mas o aumento do número de casos, por exemplo, né? Se aumenta muito o número de casos e começa a estressar o sistema de saúde de novo, entendeu? Já vai ter mais gente morrendo, mesmo sem Covid, porque faltou lugar nos hospitais, porque estão ocupados por Covid, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não criar uma situação agora, né, que inviabilize o carnaval, aí sim, né, de fato, que uma quarta onda, entendeu? Tem que se, né, tomar medidas mais duras ainda e tal. Então, acho que a gente está num cenário que exigiria das autoridades e da população muita cautela, mais cautela do que há 2, 3 semanas atrás, porque o cenário da Europa está demonstrando, né, que realmente, né, nós estamos seguindo o mesmo caminho da Europa para conquistar mais uma onda da pandemia aqui no Brasil nas próximas semanas, né? Uma pessoa que eu estava falando sobre isso, até acho que me perdi e não falei, argumentou, né, por isso até que eu quis falar aquele negócio ali dos conservadores e tal, que eu estava fazendo o jogo do Bolsonaro, né? Porque se não dá para liberar as máscaras, então é porque as vacinas não funcionam, né? Olha, em primeiro lugar, né, eu acho que a gente precisa, né, entender como funcionam as vacinas, eu estava falando sobre isso, né? As vacinas, pelo menos nesse caso, elas não produzem uma imunidade individual, né? Elas vão produzir uma imunidade coletiva. Quando se atingir um número muito alto, no caso da Covid, já se sabe que mais de 80%, 85% da população do país tem que estar, né, vacinada para se considerar que se completou a vacinação da população, né, para ela produzir o máximo de efeito coletivo que ela pode produzir, né? Enquanto a gente não chega lá, ela vai diminuindo o número de internações, ela vai diminuindo, né, o número de óbitos, ela vai diminuindo a capacidade de transmissão, mas ela não zera nada disso, né? Não zera nada disso nem com 2 doses, né? Então, outra pessoa, agora não lembro se foi a mesma, argumentou, não, mas a gente tem que aprender a conviver com essa doença, ela vai ficar aí, né? Sim, gente, mas aprender a conviver com a doença pode significar aprender a usar máscaras durante muito tempo. Nós vamos aprender a conviver com a doença como? Nós vamos aprender a conviver com a doença aprendendo a fazer o melhor possível para salvar vidas a cada momento da pandemia, ou nós vamos aprender a conviver com a doença, conviver com foda-se quantos morrem, né? Em que velocidade sobe ou desce, entendeu? Porque a doença vai ficar aí mesmo, a galera vai morrer mesmo, né? Eu acho que o aprender a conviver com a doença, né, não deve ser nesse sentido, né? Acho que a gente deve aprender a conviver com a doença, entendendo isso. A doença vai ficar aí durante muito tempo. Nesse momento, a Europa mostrou para o mundo, né, que a vacinação sozinha, né, mesmo nos países com a vacinação muito superior à do Brasil, não está impedindo o aumento dos contágios, né? Não está impedindo o aumento do número de mortes, mesmo que numa velocidade menor do que a outra. Então, conviver com a doença, né, significa conviver, né, com vacinação e com medidas não farmacológicas, né? Se daqui a 6 meses, né, a gente estiver vivendo essa situação, aí a gente liga, né, não pode ficar falando palavrão no YouTube, né? Eu falei ainda pouco, entendeu? A gente deixa para lá, né? Vou aprender a conviver com as mortes, porque passou mais 6 meses, eu não aguento mais usar máscara, né? E aí tira a máscara e deixa o número de mortes subir, né? Acho que aprender a conviver com a doença, né, do ponto de vista ético, é aprender a se comportar da melhor maneira possível em cada fase da pandemia. Bom, já falei demais de novo sobre a Covid, mas achava importante
fazer essas observações.